vou tentar mostrá-lo assim, que eu não consegui subir no arquivo. Os slides, tá, dessa apresentação estão no SlideShare. Vocês podem ir na plataforma e buscar no Aquiles Brainer e pode baixar também. Eu não estou conseguindo baixar, não sei se tem alguma restrição, mas é bem fácil você acessar, tá, da plataforma. O que eu pensei quando eu fui convidado para fazer essa palestra foi do que é que eu posso falar de dados abertos. A gente já fala muito sobre dados abertos, né? A gente tem comunidades, é um assunto que realmente uma pauta muito importante dentro, não somente da ciência da informação, mas para todas as áreas, né? Editoras, universidades. Então, o mundo tem sido transformado através dessa revolução que a gente chama de revolução digital. Eu pensei em falar curadoria em conteúdos abertos, mais do que dados, tá? Porque às vezes a gente fala muito do dado, né, enquanto informação, e deixa de lado um pouco o conteúdo, porque a gente acha que o conteúdo está aberto e vai ser descoberto, né, por todos, de uma maneira mais dinâmica, mais inteligente, mais democrática. E eu queria falar que as coisas não são muito assim, tá? Embora o conteúdo esteja aberto, as nossas instituições estão muito fechadas ainda para disseminar os seus acervos, né? A gente tem visto, claro, que a gente está sempre com o pé atrás em relação à tecnologia. Tem a questão da segurança dos nossos dados, tem a questão mesmo dos nossos comportamentos, né, institucionais, que ainda estão muito atrelados ao século XIX, tá? Mas a gente tem que lutar para fazer uma mudança nesse tipo de mentalidade e até mesmo facilitar com que os usuários que não nos conhecem possam também se beneficiar dos conteúdos que a gente alberga em nossas instituições, tá? Arquivos, bibliotecas e museus. Então, deixa eu ver se eu passo aqui. Ops. Então, qual a missão das instituições de memória cultural no século XXI? Eu fiz essa listagem, a listagem poderia ser maior, mas eu pus em negrito o que realmente a gente precisa garantir para que as nossas instituições elas possam responder às demandas informacionais dos nossos usuários, tá? São sistemas abertos, capacidade de acesso não somente, mas de manipulação dos nossos acervos e dos nossos dados, tá? A web, principalmente a web 2.0, é um ambiente de interatividade e dinamismo, né? Então a gente não pode deixar esses dois aspectos de lado, em querer apresentar um conteúdo que, na verdade, não vai ter utilidade nenhuma dentro do espaço da ebosfera, né? Então, a gente tem sempre que pensar nos conteúdos dessa forma, né? A promoção dos acervos... Com licença, eu vou só pegar uma água. Então, a promoção desses acervos, amplamente, a gente tende sempre a pensar num determinado tipo de usuário, que é aquele usuário que a gente sempre se viu. A gente nunca pensa no potencial, no usuário em potencial, que possa vir a descobrir as nossas coleções e que a gente tem que ir aonde esse usuário está. E é isso que eu vou fazer. Então, a gente tem que abrir não somente a coleção, mas a gente tem que abrir a nossa cabeça também para o que está acontecendo, né? E atualizar as nossas funções. A integração de conteúdo também, isso só pode se dar através de dados abertos, né? Se eu fecho meus dados, claro que eu não vou ser reconhecido, não vou estar compartilhando a minha informação na ebosfera. E tudo isso a gente tem que fazer através de um processo de disseminação, estarmos abertos a novas ideias e modelos também, né? Não é pensar que o modelo que nós implementamos e que viemos implementando desde alguns anos atrás, que eles não possam ser repensados, que eles não possam ser atualizados, né? De acordo com as demandas, de novo, informacionais dos nossos usuários. E a questão mesmo de favorecer a reutilização desses dados, através do que eu chamo laboratório. As nossas instituições têm que atuar muito mais como laboratório de ideia, do que propriamente como repositório de objetos, tá? Isso é muito importante, porque o que a gente está fazendo aqui, a gente está participando ativamente do processo de pesquisa. Quando a biblioteca, o arquivo e o museu eram vistos só enquanto esses repositórios, que o pesquisador vinha, utilizava e saía com aquele conhecimento, sem às vezes retornar para a gente o que foi a interpretação daquele objeto ou daquela informação, hoje em dia o cenário está totalmente diferente, tá? Profissionais da informação estão participando ativamente desse nível de pesquisa através dos laboratórios, né? A gente está fazendo o gerenciamento dos dados, a gente está ajudando os usuários a fazer mineração de texto, aplicar as ferramentas digitais que eles necessitem para tirar o maior proveito dos nossos acervos, tá bom?
Então, eu gosto de mostrar essa foto, que isso daí é mais ou menos o que as nossas instituições, a realidade que elas estão vivendo. Vocês veem que o livro espalhado no mundo digital, esses livros espalhados no chão, são as informações que nos chegam a todo momento, são os acervos, né? A falta, às vezes, de padronização dos metadados, né? A falta de interoperabilidade entre essas informações. E o espaço caótico e decadente seria a própria obsolescência, né, da tecnologia, que a gente vê que hoje tudo se transforma muito rapidamente, tudo muda, né? E a informação digital, para que ela seja recuperada, para que ela seja traduzida e para que ela seja utilizada, ela depende da tecnologia em que foi criada, tá? Então a gente tem que estar pensando sempre que tudo se corrompe muito facilmente no mundo digital, né? Inclusive, a efemeridade é um dos aspectos centrais dentro dessa questão, como o Pierre Levy já falou, da questão do digital. A gente pensa porque a gente está acessando informação a todo momento, a informação vai estar ali para sempre. São duas coisas bem diferentes. A presencialidade da informação não garante que ela seja permanente, tá? E é isso que é a nossa grande ilusão do século XXI. Pensar que está tudo online e pensar que o que está online vai estar lá para sempre, né? Isso é uma grande mentira. Então, deixa eu ver aqui. Então, quais a mudança de paradigma, né? As bibliotecas, museus e arquivos, né, antes tinha esse tom de proteção dos seus acervos, né? Isso é um exemplo clássico de uma biblioteca, acho que no século XVIII, que os livros eram acorrentados para que os usuários não os levassem, né, das bibliotecas. O livro é um material de luxo, né? Hoje em dia, a visão é completamente diferente. A gente quer que os usuários tirem o que quiserem das nossas bibliotecas, tá? Que levem, que se apropriem, que os transformem, que os modifiquem e que enriqueça, assim, o conhecimento. Então, essas duas mentalidades, deixa eu ver se tem um point aqui. Não, acho que eu peguei essa frase aqui do Open Access Network e eu pus ali também o link para vocês verem a página deles. E eles falam, o que a gente tem que fazer hoje é disseminar, fazer curadoria, preservar, para que haja o avanço da pesquisa, né? E que a questão do acesso aberto é essencial nesse processo, né? Antes, o que a gente via eram os pesquisadores, como eu falei, indo analisar os nossos arquivos e saindo, produzindo conhecimento e publicando, mas, na verdade, esse diálogo da publicação, né, a partir da informação originária de um arquivo, do museu, ela só entrava em diálogo com os pesquisadores que faziam parte daquele circo. Hoje em dia, não. Os pesquisadores, a gente vive numa sociedade muito mais multidisciplinar e interdisciplinar, né? O que acontece é que uma pesquisa pode ter um impacto para mim de uma maneira muito diferente do que vai ter para um historiador, do que vai ter para um crítico literário. Mas isso não invalida que essa pesquisa pode ser aberta para me fazer pensar, para que eu aprenda dentro do que foi feito, né, como é que eu posso mudar também a minha atuação enquanto pesquisador. Então, esse aspecto é o que a gente quer promover, né? Que as instituições também recebam de volta. O aberto aí, quando eu digo, não é entregar e receber. Abertura, no sentido de dados abertos, significa, acima de tudo, diálogo, tá bom? Não é que as pessoas vão tomar as coisas e, a partir daí, sumir com aquilo que a gente ofereceu. Elas vão retribuir. Eu vou centrar a minha palestra muito mais nessa questão da retribuição do que propriamente da entrega, né, desses dados. Então, curadoria digital. Eu sempre falo dessas regras dos 10 in, né? É essencial, que isso daqui é quase impossível, mas é o que a gente está sempre procurando alcançar. A integridade do objeto, a integração de conteúdos, né? A gente vive num mundo, como eu falei, onde a obsolescência tecnológica é altíssima. Como é que você trabalha nesse contexto da preservação, né? Antes a gente falava na questão dos formatos, por exemplo. Aqui tem um determinado departamento que trabalha com manuscrito, o outro com livros impressos, né? A gente sempre fez essas divisões. Agora a gente está falando de um formato só, o digital, que trabalha com todos os outros formatos antigos no novo formato. Está entendendo? Então, essa é uma revolução muito grande. A gente tem som, a gente tem imagem em movimento, a gente tem texto digitalizado, tem conteúdos nato digitais. Então, a carga, realmente, de objetos que a gente tem que manipular é infinitivamente superior do que as nossas divisões anteriores pudessem abarcar. A gente está falando de um outro universo, né? De um outro sistema, de um outro paradigma. Então, esses aspectos que eu não vou me adentrar muito, mas eu acho que já dá para vocês terem uma noção do que é que eu queira dizer com esses 10 ins, eles são essenciais
para que a gente tente sempre estar, né, oferecendo um serviço que seja de qualidade para os nossos usuários, né? Então, processo em contínuo desenvolvimento, desculpa. Eu gosto muito dessa citação, que é do Budapest Open Access Initiative, que eles, acho que em 2000 ou 2001, que eles se reuniram e lançaram esse manifesto, tá? Então, eles falam da questão do acesso aberto, eles definem, indica disponibilidade gratuita, né, de conteúdos. Mas mais importante do que isso, não é que ele esteja somente disponível gratuitamente, é porque esses conteúdos vão ser transformados pelo usuário. É isso a mentalidade do acesso aberto. Não é só eu obter aquele objeto, olhá-lo e depois aquele objeto não vai ser transformado por mim. Eu tenho que fazer algo com ele, né? E o acesso aberto tem que garantir isso, né? A gente tem que ter certeza que a gente está oferecendo ao usuário todos esses aspectos. Eu adoro essa questão também do sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, né? Isso se chama democracia informacional, né? A abertura aí é uma abertura democrática, tá? Para que as pessoas possam fazer o que elas queiram. E a gente está falando com conteúdos, claro, que não estão sobre copyrights, principalmente questões, que o que eu vou falar muito, objetos que estão sob domínio público. O que o manifesto também atribui, que a única restrição na questão da reprodução seria que o autor decidisse se quer ou não ser citado, né? E se quer ou não que o seu trabalho se modifique. A questão da manipulação do digital é justamente essa. Eu posso pegar uma música de algum cantor e posso inseri-la digitalmente, facilmente, numa música que eu criei, mas a ética me pede que eu, pelo menos, faça a citação de que aquele conteúdo está sendo usado e que a propriedade intelectual não é minha, tá? Então, a revolução digital. Eu gosto muito da Elizabeth Eisenstein, porque o que a gente vê hoje é uma revolução que não começa realmente hoje, né? Então, ela fala sobre a história da imprensa na Europa, e ela comenta, né, da grande mudança que se houve. Imagine, você tinha manuscritos que eram altamente raros, porque só eram acessíveis através de pessoas que fossem aos claustros, aos monastérios, onde havia as bibliotecas, e, de repente, nasce essa invenção que começa a massificar essa produção que era antes somente feita em manuscrito. Então, ela lista várias questões na questão da democratização da informação, tá? É que a questão mesmo da gente ter o mesmo texto, a possibilidade de erro diminui, porque todo mundo vai estar lendo, né, a mesma impressão de um só texto, né? O manuscrito você teria que copiá-lo todo, e daí ela vai falando. E esse tipo de revolução tecnológica foi o que sedimentou outras revoluções sociais, como o iluminismo, tá? Como até mesmo a questão de outras revoluções, né? As pessoas começaram a se informar, elas começaram a utilizar aquela ferramenta para passar suas ideias, os panfletos, né? Elas começaram a se comunicar de uma maneira mais inteligente. Ora, se a gente trazer esse paradigma, né, esse modelo para o mundo digital, a gente vê que as coisas não são diferentes, né? O físico, a questão do físico, o acesso é muito mais restrito se considerado com o digital, né? O digital, eu posso, quer dizer, se for um conteúdo aberto, eu posso acessá-lo da onde quer que eu esteja, a qualquer momento e sem restrição realmente do que me é imposto a acessar. Eu tenho essa liberdade, essa possibilidade democrática de acessar a informação. No caso, o que a gente muitas vezes vê em instituições de memória cultural é que as instituições ainda não pegaram essa questão. Elas esperam que os usuários entrem nos seus catálogos para descobrir informação. Elas esperam que a gente descubra as nossas plataformas, que para a gente é maravilhoso, mas não tem impacto nenhum, porque a gente não está realmente onde o usuário está procurando a informação, né? Então, era mais ou menos, comparando, era como se no final da Idade Média, ou 1499, 1500, as bibliotecas começassem a ter livros impressos, mas decidissem copiá-los em manuscritos, porque elas acham que o livro impresso não tem muito valor, então é melhor manter os manuscritos. Então, é uma disparidade, né? É uma falta de lógica. E a revolução digital, ela ocorre não somente pela questão do formato, mas pela acessibilidade, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em vista.
Aqui é uma outra citação que eu faço do Open Knowledge Foundation. Então, não vou falar dessas instituições, mas eu acredito que talvez elas venham à tona durante o processo, né, do nosso congresso, que é uma associação que trabalha justamente, uma fundação que trabalha justamente com o conceito de conteúdos abertos, né? Como é que a gente deve tratá-los? Como é que a gente deve disseminá-los? Né? Qual o tipo de tratamento que o usuário quer ter para poder realmente utilizar esse objeto de uma maneira que lhe seja interessante? Então, o que eu gosto é que eles falam também da questão da informação, né? A gente pode agora escolher a informação que quer. Só que a gente muitas vezes não sabe nem onde encontrar essa informação. Os modelos informacionais de hoje são totalmente diferentes dos antigos, né? De outras épocas. Vocês veem, por exemplo, a questão das mídias sociais, o Facebook. Quando eu abro a minha página de Facebook todo dia, eu não sei qual a informação que eu vou receber, né? Mas eu recebo, todas as informações que eu ali recebo são informações relevantes. Daquelas informações, eu vou medir o peso do que e qual a informação que mais me interessa naquele momento e quais é que me interessam menos. Eu vou filtrando, tá? Eu vou começar, eu não estou procurando, a gente diz que no mundo informacional de hoje a gente não procura, a gente acha, né? A informação está vindo de todos os cantos. Então, as nossas instituições têm também que se adequar a esse modelo, tá? Porque senão a gente vai se tornar invisível. A gente tem acervos maravilhosos, mas a gente não está aonde o usuário nos encontra. Então, essa é a grande questão. E aí o Open Knowledge Foundation trabalha muito sobre isso também, né? Da questão da democracia informacional, das decisões que a gente faz através das informações que a gente recebe, mas também da responsabilidade social das instituições em estar trabalhando juntamente com essas mídias abertas para que a informação de qualidade e confiáveis, né, possam chegar aos usuários, não importa quem seja. Então, se eu fosse comentar o meu trabalho, ter que fazer um gráfico sobre o que é curadoria digital, claro, o conceito, na verdade, aparece em 2000 com o Digital Curation Center, que é acho que 2000 ou 2001. E eles falam curadoria digital, não sei se vocês conhecem, tem inclusive um modelo de ciclo de vida que é bem interessante de ver. Super interessante, mas eles ainda estavam atrelados muito à questão da preservação do digital, né? Então, a questão da observação do usuário e das comunidades, ela aparece só num dos elementos dessa curadoria. No meu caso, ela é central para a gente entender de como os usuários vão realmente ter que ser atendidos através, né, dos nossos serviços. Então, para mim, o que é importante naquele círculo ali é que a gente trabalhe com esses três aspectos do conteúdo. A inovação, a gente tem que saber sempre como é que esse conteúdo vai ser utilizado, quais as plataformas que o pessoal está querendo acessar, ou quais as ferramentas que eles querem utilizar para extrair, né, alguma informação daqueles conteúdos, que a gente está falando também hoje, que se fala muito em dados massivos, né, Big Data. Muita gente, é um novo conceito que a gente tem que trabalhar e tem que saber como é que a gente pode extrair dados fidedignos e que possam ser representativos daquele conteúdo massivo, que a gente não sabe ainda como manejar, né? A integração de conteúdos, né? Integração de dados, integração de acervos, né? Que eu vou falar um pouco também, como plataformas inteligentes, não plataformas interativas ou de agregação de metadado. Eu, desde 2010, sempre falo aqui, né, quando eu venho para o Brasil, que eu não acredito que até hoje não existe um catálogo coletivo bibliográfico aberto de bibliotecas federais, né? Não existe. Como o WorldCat, como o Colpack, existe o catálogo de teses e dissertações, mas não existe um catálogo, né, que faça um agregamento, um agregador desses metadados, dos outros catálogos. Imagina, eu, como pesquisador, vou ter que entrar, estou buscando uma obra, eu vou ter que entrar em cada catálogo de cada biblioteca para tentar encontrar onde aquela obra esteja. Por que eu não posso ter um buscador como o Google, que vai rastrear catálogos específicos, né? Isso, para mim, eu ainda não entendi por que isso não foi implementado, tá? Então, essa seria a integração dos dados, para facilitar a vida do usuário e para garantir que nossos acervos estejam sendo descobertos. A questão da extensão, sair das nossas instituições, né? Quando a gente vai para a instituição, a gente tem comportamentos institucionais que são decimonônicos, nem me lembro mais o termo, ou que são comportamentos que as pessoas, tem muita gente que não entende ainda a pegada do digital. Eu converso com muitos colegas e o que eu noto é que eles têm uma relação com o digital como se fosse um substituto para o físico. Eles não veem nenhum aspecto revolucionário. Eles veem o digital apenas como, se eu não consigo o livro físico, eu vou acessar o livro eletrônico e para mim é a mesma coisa. Não é isso. A gente está falando
por exemplo, de mineração de texto. Como é que eu posso analisar toda a obra de Machado de Assis e trabalhar com estruturas semânticas para que um computador possa extrair aquelas estruturas e possa me apresentar como dados. E, a partir daí, eu fazer uma interpretação inteligente daqueles dados coletados, né? É esse tipo de revolução que a gente está trabalhando. Um computador, um programa, pode fazer um trabalho que, para um pesquisador, levaria 4 vidas para ser realizado, só de coleta de dados, né? Então, a gente tem que pensar nisso, nessa questão do que realmente o digital nos aporta em termos de revolucionários. Então, muito importante também, não sei se vocês ouviram falar, acredito que sim, a utilização do Creative Commons, né? No mundo digital, as questões de direitos autorais, que mudam de país para país, eles têm determinadas falhas, porque eles são aplicados somente para o conteúdo físico, eles foram pensados para os conteúdos físicos. A gente não pode passar o mesmo direito de um formato para o outro. Já que o formato é revolucionário, a gente tem que ter uma nova concepção de direitos autorais, direitos de disseminação, uso, reutilização, e daí nasce o Creative Commons, que é uma comunidade internacional, também tem essa questão, os copyrights, eles são atrelados a leis nacionais, né? Então, o Creative Commons trata de pensar o mundo dos copyrights, dos direitos, dentro do contexto do digital, dentro do contexto que a gente falou, né, de transmissão de dados e reutilização de acervos. Então, eu não vou abrir esses links, porque eu acho que não tenho tempo, mas, de qualquer maneira, seria bem interessante que vocês o fizessem. Como eu disse, o slide está no slide share, é só baixar. Então, das atribuições mais importantes que eu acho nessa questão de direito, são essas 3. Né? Direitos autorais, quem é o dono da informação e como esse proprietário intelectual, se a informação não tiver domínio público, vai liberar os seus dados. O acesso e disseminação, eu posso realmente falar, olha, esse dado é para ser acessado, mas eu não quero que ele seja disseminado ainda. Tá? O que ainda não é a pegada do digital, que o digital tem a questão do acesso de uma maneira mais aberta possível. Né? E as condições de uso e reutilização. Eu posso imprimir, eu posso baixar no meu computador, eu posso utilizar essa imagem na minha arte, vou me inspirar nessa imagem. Até que ponto essa utilização manipulada por computador vai ser um plágio ou vai ser, né, um ato de inspiração criativa? Então, são essas coisas que a gente tem que ser bem claros. E o que eu noto aqui no Brasil, em muitas instituições, é que às vezes não há um aspecto condizente nesses campos de metadados. Tá? Eu vou usar aqui um exemplo, porque é um exemplo... depois eu passo por exemplo. Então, quais são os modelos de licença? Esse daqui eu queria abrir o link, eu não sei se eu vou conseguir abrir. Creative Commons, que vocês vão olhar. Eu quero só dar uma olhada no British Library. Ah, não dá. É porque eu estou no slide share. Com licença. Não tá, eu não consegui baixar do meu pendrive. Então, o que você vê, eu queria só mostrar para vocês como é que a British Library faz a atribuição dos documentos. Assim que você acessa o visualizador, a primeira janela que aparece com a imagem são as condições de copyright. É muito importante, né? As nossas instituições muitas vezes não pensam. Pensam, está aqui o documento, mas eu não estou dizendo nada para o usuário, porque eu não estou falando para o usuário quais as condições de uso e reuso, né? Aí eu queria ter mostrado, inclusive, a lista que a gente tem, quando eu falo coleções, são acervos de base de dados que a gente está disponibilizando para os usuários. E a gente fala justamente das condições de uso usando o Creative Commons. Tá? São as mais variadas bases de dados possíveis. A gente está fazendo muito trabalho de crowdsourcing, né, que é participação pública para formação de acervos, que eu vou falar um pouquinho agora. Mas a gente pede que esses usuários, eles cedam os direitos dele na gravação, por exemplo, de um determinado som, ou na contribuição em um determinado projeto. A gente faz isso porque a gente está coletando esses dados, formando acervos e liberando para que outros usuários possam usá-los. Né? Um dos projetos interessantes que a gente tem é o arquivo de sons ambientais. Né? A gente está querendo, porque a gente vê, não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas até 2040, a Inglaterra ou o Reino Unido vai proibir o uso de carro a motor combustível. E isso vai ter um impacto sonoro incrível, porque hoje em dia a gente ouve muito barulho de carro, ônibus, né? E até no nosso corpo isso vai afetar.
porque a gente, antes de cruzar uma rua, a sensação que a gente usa, o aspecto sensorial que a gente alerta ou utiliza é a audição, né? Você ouve o carro e você olha para ver se pode passar ou não. No futuro, sem esse barulho, a nossa visão periférica vai ficar muito mais aguçada, porque a gente não vai ter barulho, então a gente tem que ter muito maior campo de visão lateral. Então a gente pensa nisso, a gente tem que gravar esse som, porque a gente já tem como gravá-lo, mas a gente não grava por nós mesmos, a gente pede que os usuários façam essa gravação. E aí a gente monta uma base de dados que vai ser importantíssima para o historiador do futuro, ou para quem queira utilizar essa base de dados, tá? Num filme, ou num jogo, ou numa emulação, numa realidade virtual. Mas a questão é que a gente está sempre pensando no presente, nas possibilidades de captura desse presente. A gente não olha para as nossas instituições como apenas repositório do passado, não. A gente pensa na preservação do presente acima de tudo, né? E o modelo Europeana EDM, que é Europeana Data Model. A Europeana, que é um agregador de dados, para vocês verem a importância das bibliotecas. Eu acho que eu falei aqui, a importância das bibliotecas no século XIX, começo do século XX, se dava pelo seu acervo. A partir do século XXI, a importância da biblioteca se dá pela disseminação. Tem biblioteca que nem acervo tem, mas sabe fazer um trabalho de disseminação maravilhoso. E essas são as bibliotecas que vão vigar, são as mais importantes, né? A gente vê que a Europeana é um consórcio de bibliotecas nacionais da Europa, que tem patrocínio da Comunidade Europeia, e que, na verdade, é uma interface que linka, né, que agrega os metadados das bibliotecas. E a Europeana é hoje uma das mais importantes bibliotecas da Europa, né? Não são as bibliotecas nacionais mais, são os dados que a Europeana disponibiliza que estão sendo interessantes para os usuários. Aí, quando o usuário clica no determinado objeto, a informação que quer acessar, ele é remetido à instituição que tem um repositório, que tem esse objeto no seu repositório. Então, é essa dinâmica que está sendo mais importante. Isso não é só em biblioteca, não. Eu falo aqui, qual é a maior empresa de dados do mundo? Facebook, não produz um dado. A maior companhia de táxi do mundo? Uber, não tem um táxi, né? A maior rede hoteleira do mundo? Airbnb, não tem um hotel. O dado, hoje em dia, é um elemento econômico, social mais importante nessa nossa atualidade. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ups. Bom, vamos ver se ele... Eu acho que esse é o problema da tecnologia, às vezes, deixa você na mão, né? Pronto. Não era isso que eu queria, mas vamos voltar mais um aqui. Infelizmente, eu acho que não vai dar para eu mostrar os exemplos que eu queria. Mas vamos lá. Então, a questão dos dados, é importante que você também mencione os direitos de uso, reuso, acesso desses dados. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, eu estou aqui no Brasil como pesquisador residente da Biblioteca Nacional, justamente fazendo um trabalho em curadoria digital, que eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. E esse trabalho, eu tenho que fazer um diagnóstico do acervo e de como o acervo é apresentado para o público, antes que eu possa executar o que eu queira realmente realizar, né? E num desses diagnósticos, eu fiquei muito interessado na maneira em que a Biblioteca Nacional, e isso não é só a Biblioteca Nacional, tá? Eu falo da Biblioteca Nacional porque é o exemplo que eu coletei durante o meu trabalho. Você vê que os critérios da BN Digital, que é o repositório, né, de disseminação e acesso ao acervo digital da BN, ele institui esses critérios, né? Que seja um objeto de valor patrimonial e que o item esteja em domínio público ou seja autorizada a sua disponibilização pelo dono daquele acervo ou pelo criador daquela obra, tá? São critérios bem claros, né? Quando você vai na plataforma para ver os dados, acessar os objetos, que você tem essa dicotomia. Você tem um acervo digital, mas você tem o direito Biblioteca Nacional do Brasil, né? Que direitos são esses? São direitos autorais? São direitos patrimoniais? Qual o direito do usuário? Então, a biblioteca tem essa atitude ainda, né, protecionista do século XIX, enquanto esse campo já mostra um pouco, não sei, eu não estou criticando, mas eu estou dizendo que a gente tem que repensar essas coisas mínimas. O digital não é só digitalizar e disponibilizar, não.
há vários fatores, há várias dependências, interdependências que têm que ser vistas antes da gente realmente ter um impacto positivo na sociedade. Então, aqui vocês veem, o colaborador é Debré, e morreu em 1848. Você vê que esse documento claramente já está em domínio público, mas a questão é que essa informação não é disponibilizada, né, na lista catalográfica, na ficha catalográfica do objeto. Um outro ponto interessante que eu notei na minha busca é a questão de objetos que ainda estão sob direito autoral. Tá? Você vê que aquele Epaminondas Lima morreu em 1981. Tem um de baixo, o Raul Lima, que nem chegou a morrer ainda. Né? Qual tipo? A gente tem colaborador. Colaborador, né, tem direito autoral também. Né? A gente não sabe qual o nível de participação que esses rapazes tiveram na produção desse objeto. Mas a gente sabe que as datas dizem que esse objeto está não está em domínio público, está sob copyright. Direitos, biblioteca da ação. Então, que direitos são esses? Né? Então, quando vocês fizerem um trabalho de digitalização, é o que eu sempre falo, o mais importante é seguir um modelo de planificação que pense em todos os detalhes desse processo. Tá bom? O Open Archival Information Systems, ou AIS, tem um modelo fascinante que trabalha justamente isso. O que é que você tem que pensar? Como é que você ingressa os metadados? Quais os metadados que tem que ser pensado? Né? A gente pensa na digitalização hoje em dia como digitalizar um objeto em JPG, TIFF, TIFF fica armazenado para preservação, JPG para acesso e acabou o nosso trabalho. Não. Tá? O trabalho com metadados, a estimativa das instituições é que a gente tem que 50% de todo o trabalho devotado a um projeto de digitalização tem que ser relacionado a metadado. Tá? A importância do metadado não é só para encontro do objeto, não. É muito. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de fazer essa símile com o mundo real. Né? Porque às vezes eu falo metadado, que é a nossa Bíblia, mas muita gente vê metadado só como digital. Não é, não. Metadado está no nosso dia a dia. Quando você vai para um supermercado, você vai comprar uma maionese. Você vai tentar encontrá-la. Você vê que o supermercado está dividido por corredores, com o nome laticínios, né? Enlatados, sei lá, sucos. Então, você sabe que a maionese deve estar num desses. Você vai fazer uma decisão. A maionese deve estar com, sei lá, sopas ou enlatados. Quando você chega, que você está encontrando, você vai ver a maionese. É light ou não é? Qual a marca dela? Né? São metadados. Tá? Como é que eu conservo essa maionese? Quanto tempo de validade? O que é que eu faço depois que eu abrir essa maionese? Tem que ser preservada na geladeira? Pode estar fora? Isso tudo é metadado. É metadado de busca, metadado de informacional do objeto, metadado de preservação. Então, o metadado faz parte da nossa vida diária. Tá? Mas no mundo digital é importantíssimo, porque a maionese, mesmo que eu entrasse no supermercado e não houvesse nenhum tipo de ordem, ou não houvesse nenhum tipo de informação onde a maionese estaria, eu talvez encontrasse casualmente essa maionese, porque eu poderia vê-la. O digital, ele não existe sem a descrição. Tá? É uma coisa. O digital, ele é virtual, é também uma questão do Pierre Levy, no Cibercultura, que ele fala que o digital, a virtualidade, ela também tem um aspecto físico, mas o físico é inacessível, que são os HDs, né, que são as máquinas. Mas essa máquina em si, ela não vai traduzir informação sem que eu tenha o aspecto mesmo do programa, né, que aí entra um pouco na virtualidade, ou dos servidores, que vão lançar os objetos para que eu possa acessá-los. Então, também não vou ter tempo de mostrar esses projetos, mas são projetos que a gente fez, que são projetos bem interessantes, que a gente está criando muita informação também. As nossas instituições não podem ficar só atreladas aos seus acervos, assim, do passado. A gente tem que pensar no presente. Tá? Um dos projetos que eu adoro é o projeto Kipu, que foi uma universidade que entrou em contato conosco, da Inglaterra, que queria fazer um trabalho com testemunhos, né, história oral, principalmente de mulheres que foram esterilizadas durante o período Fujimori. O Fujimori entrou com um programa de esterilização voluntária, que ele falava, mas o que o projeto resgata justamente são aquelas pessoas que foram vítimas do projeto. Né? Mulheres em regiões pobres e andinas que iam para hospitais com alguma queixa e o médico dizia, não, você está com um problema, você tem que fazer uma operação, e faziam ligadura de trompa. Né? Então, o projeto resgata isso. Eu não estou podendo mostrar aqui, mas se vocês verem, é bem interessante. O quipu é também um símbolo muito importante na cultura inca e que trabalha com informação. O quipu
eram cordas longuíssimas, tá? Com outras cordas amarradas a ela e vários nós. Isso era um instrumento minêmico para que os contadores de histórias pudessem se lembrar, era uma enciclopédia. Tá? Eles iam passando os dedos pelas cordas, vinham passando os dedos pelos nós e conseguiam montar as histórias a partir disso. Né? Hoje em dia, o formato, a corda se manteve, a informação se perdeu. Tá? A gente não tem mais a informação, a gente não sabe o que é que aquelas cordas querem dizer. E isso também, muito do digital também. A gente, às vezes, tem um disquete, tem isso, tem aquilo, mas hoje em dia o nosso processador, a gente não tem nem a máquina de leitura e nem um sistema operacional que possa traduzir aquele conteúdo em informação de leitura humana, tá bom? Então, essa questão do formato sempre existiu, mas agora está cada vez mais complicada pela rápida obsolescência, né, dos formatos que a gente vê no mundo digital. Foxonomia, super importante para a gente também. Né? Os catálogos, pelo menos os catálogos de bibliotecas, a gente tinha um limite máximo para adentrar informação. Os catálogos eram fichas catalográficas, né? De, sei lá, 15 por 20 centímetros. E, claro, que a gente não poderia inserir toda a informação ali. A gente tinha título, autor, blá, blá, blá. E a gente criou, tentar criar um índice onomástico ou, talvez, uma lista de cabeçalhos para tentar compactar a informação. Né? E para que ela fosse realmente, esse vocabulário controlado, e a gente fala no controle aqui, né, típico dos bibliotecários, que ele fosse compartilhado pelos profissionais, para que o usuário tivesse que vir a nós e perguntar, eu não estou encontrando essa informação, você pode me ajudar? Sim, porque eu a controlo. Né? Então, essa mentalidade vem do século XIX e começo do século XX. Hoje em dia, o tagueamento, que a gente chama foxonomia, tem a taxonomia, né, que é aquela listagem mais controlada, de termos, palavras, expressões, e temos a foxonomia, que é a maneira que o usuário vai descrever aquele objeto. Né? E o digital nos oferece isso. Tá? Os nossos catálogos, muitos deles ainda não oferecem a possibilidade dos usuários fazer tagueamento. A British Library a gente começou e a gente tem uma experiência ótima. Né? Um exemplo que eu gosto muito de usar aqui é a ficha catalográfica, por exemplo, com licença, de um romance como Grande Sertão Veredas, né? Que nos nossos catálogos até hoje está catalogado como romance de geração de 30, modernista, porque os nossos catálogos, a informação sobre o objeto, ela é produzida durante a época em que o objeto é criado. Só que a interpretação desse objeto vai mudar com o tempo. Não é? Então, a gente tem o Grande Sertão Veredas, por que eu não posso pôr o Grande Sertão Veredas como um romance antropológico? Né? Porque fala de uma certa... De um certo modo de vida do sertanejo. Por que eu não posso descrever Grande Sertão Veredas como um romance teológico, já que fala de Deus e o diabo? Por que eu não posso descrever o romance Grande Sertão Veredas como um romance homerótico, já que fala desse desejo, né, do Riobaldo por Diadorim? Então, são os usuários que vão começar a descrever esse objeto a partir das perspectivas informacionais que eles tenham sobre ele. Né? E nesse tipo, imagina quanta informação não é encontrada, porque a gente nunca deixou os usuários descrever os seus objetos. Né? Tantas coisas que podem ser interpretadas de uma maneira diferente daquilo que realmente a gente pensou que era, e que deixam de existir para o usuário que não a conhece, mas que talvez aquele objeto, não conhece a descrição, mas que talvez aquele objeto seja de suma importância. Né? Então, o que a gente está deixando agora é que os usuários tagueiem, vá na informação e diga, esse daqui é um livro sobre políticas culturais. Mas que política cultural? Pode falar, é política cultural na mídia, política cultural na diversidade. Então, a gente deixa que o usuário quase que faça um refinamento da informação que a gente apresentou de maneira mais totalizante. Né? E, então, os exemplos, né, que também vocês podem ver depois, desses agregadores, né, de metadados. A DeepLA, que é maravilhosa também. Essas plataformas, elas não somente agregam os metadados, mas elas mostram os objetos, ou pelo menos as miniaturas, de uma maneira mais dinâmica, mais inteligente que os nossos catálogos. Né? Então, a gente tem que aprender muito com esse tipo de serviço, para melhorar os nossos próprios serviços institucionais. Né? A história do laboratório. Quando eu falo em laboratório, o pessoal pensa, laboratório deve ser um espaço físico, cheio de computador, tela, né? Tudo de tecnologia de ponta. Não, não é isso. O laboratório é um laboratório principalmente de ideia. Tá? O laboratório na British Library, a gente não tem uma sala. Né? É um laboratório quase que virtual. É um laboratório, é um programa que se desenvolve para que a gente possa gerar ideias de como utilizar os nossos conteúdos digitais. Né? Então, o que a gente vê aqui a gente trabalhou com um projeto bem interessante, e aí eu entro um pouco no meu projeto da BN,
e fala a questão dos dados abertos, porque a gente estava trabalhando com objetos em domínio público, tentando liberar esses objetos em plataformas outras que não fossem a da British Library, né, no caso o Flickr, e que os usuários fizessem o tagueamento dessas imagens. Então o projeto nasceu a partir de um programa que não tinha nada a ver com ele. A gente recebeu uma proposta da Microsoft de digitalização de 68 mil títulos, eles decidiram pegar umas prateleiras e digitalizar, eles queriam concorrer com o Google Books, né? Depois de um tempo terminado o projeto, eles decidiram que não iam mais levar a cabo essa empreitada e deixaram todo o material conosco. Os livros digitalizados, os metadados, os OCRs, que são importantíssimos, né, porque a gente só pode fazer realmente pesquisa digital com esses OCRs. E a gente viu que os livros estavam sendo usados, mas, de novo, pelos usuários como meros substitutos por físico. Esse livro aqui está digitalizado, eu vou ler um pouquinho, né? Mas não estavam fazendo realmente pesquisa digital. Então, a gente decidiu, através dos OCRs, fazer um reconhecimento de imagens desses livros. Quantas imagens eles não trariam, né? Eram, no caso, 68 mil títulos, a gente pensou, deve ter muita imagem. A gente descobriu mais de 1 milhão de imagens, tá? E a gente viu que a gente não podia catalogar essas imagens, porque eram imagens, a gente não tinha nem pessoal para fazer isso, né? 1 milhão de imagens, agrupá-las por tema, ordená-las, fazer a indexação delas, não tinha. Então a gente pôs isso tudo no Flickr, de maneira desordenada, como aquela, infelizmente não dá para eu mostrar como a página se conta, mas se vocês forem no Flickr da British Library, vocês vão ver, tá? Então os usuários começaram a organizar as imagens como vocês veem aqui, por grupos, tá? Encontraram imagens de tipográficas, imagens de bicicleta, imagens sobre propagandas, e começaram a tagueá-las, começaram a fazer uma indexação dessas imagens. Hoje em dia, pelo digital, a gente pôde criar um acervo que a gente não sabia que existia. A gente criou um acervo de um acervo existente e fez com que os usuários, porque a gente liberou numa plataforma aberta, então não é só o conteúdo, mas a plataforma também tem que ser aberta, para que os usuários nos ajudassem na classificação desse material, né? E o trabalho está ainda sendo feito. Todas as imagens foram tagueadas, a gente tem imagens que foram vistas mais de 50 mil vezes, tá? São mais de 1 milhão de imagens. Para vocês terem uma ideia do potencial desse projeto, no terceiro final de semana que a gente disponibilizou esses livros, essas imagens, o sistema entrou teve um tilt, um crash, né? Porque o número de visualizações, porque as pessoas iam da imagem no Flickr, iam para o link da biblioteca para tentar ver o livro todo, porque aí ele estava descontextualizado a imagem. E a demanda foi tão grande que o servidor não pôde comportar o número de pedidos, tá? Então tem esses probleminhas também. A gente tem que ver que às vezes o acesso, quando é aberto demais, pode nos trazer problema. Mas isso, em comparação com o impacto que a gente criou, esse problema foi mínimo, tá? E foi irrelevante. Então é isso, se a gente tivesse esse mesmo grupo de imagens bem classificadas, tivesse pago um catalogador para fazer todo o trabalho do acervo iconográfico desses livros e tivesse disponibilizado só no nosso catálogo, talvez a gente tivesse até hoje 50, né, visualizações. E aí a gente está falando de milhares de visualizações, né, e muitas vezes numa só imagem. Então, a gente viu também que a gente poderia, no Wikimedia Commons, os próprios usuários começaram a fazer um index sinóptico, né, das imagens. Quais os livros que estavam lá, quais os trabalhos, quais as áreas regionais que eram tratadas naquele trabalho, quantas imagens tinha, quais as imagens tinham sido digitalizadas, inclusive mapas. Porque a gente tem um programa de georreferência na biblioteca, que eu não vou mostrar aqui também por questão de tempo, mas que você pode pegar um mapa e pode fazer a georreferenciação daquele mapa numa plataforma que usa o Google Maps, tá? Para você ver a localização. A partir desse tipo de trabalho, que a gente ofere através da participação pública, são os dados geográficos em coordenadas, né? Porque os nossos catálogos eles definem, eles estruturam mapas, né, planificações a partir de nomes de cidades, países. A gente não tinha as coordenadas. E vocês sabem que nomes, eles mudam, né? Países mudam de nome. Se eu estiver procurando um mapa Brasil, e se tiver uma descrição Terra de Santa Cruz, aquele Terra de Santa Cruz não vai ser encontrado, talvez, né? Então, a gente começou a adicionar no nosso catálogo as coordenadas geográficas, porque os usuários, para encontrar mapa, poderiam ir no mapa geral do mundo, no nosso catálogo, e vão lá e buscam aquele mapa que eles estão querendo daquela região, né? Então, é outra pegada. É realmente uma maneira muito mais condizente de encontrar aquele objeto do que uma maneira textual.
Então, a gente pensa nessa questão de imagem e tudo mais. A gamificação também não dá para mostrar. O que a gente fez foi um joguinho. Acho que aqui dá. Porque não dá não. Porque ele não... É um joguinho, no tagueamento das imagens, né? Foi feito um game developer, chegou para a gente e falou, olha, eu achei ótimo esse programa do Flickr, e muita gente falava para a gente, muita gente estava usando o Flickr, as imagens para fazer tatuagem, para vender camiseta, para fazer skate, então era um público que nunca pensou numa biblioteca em ter tanta imagem, né? E isso que é interessante, a gente abriu o acervo justamente para aquele público para quem nós éramos inexistentes. No caso do joguinho, eu adorei também, não dá para mostrar, mas se vocês baixarem o conteúdo lá do SlideShare, vocês vão ver. O joguinho é tipo uma emulação de um ladrão que entra de noite no museu e começa com a lanterna a ver os quadros. O quadro que aparece é uma das imagens do Flickr. Então, o quadro mostra quando você põe a lanterna no quadro, você tem uma janela que mostra nomes para aquele quadro. Isso é uma letra, isso é um cachorro, isso é um animal, e a pessoa vai escolhendo se é isso ou se é aquilo. Então, elas começam a fazer o tagueamento através do jogo, né? E o que é interessante é que elas têm que fugir do guarda. O guarda está atrás dela. É quase um Pac-Man, você para, tem que ser bem rápido. Vê a imagem, o que será isso, né? Então, nesse sentido, a gente vai, né, com vários usuários fazendo os mesmos tagueamentos, a gente começa a fazer um tagueamento quase que involuntário dessas imagens que a gente disponibilizou. Então, são várias técnicas que a gente usa realmente, e tudo isso, claro, de maneira aberta, né? O que a gente quer é não restrição nenhuma desses dados. Então, a gente trabalha muito com gamificação também, de outros cantos, eu também não vou ter como mostrar aqui, mas a gente trabalha com exposições, e a gente pensou, pô, o número de usuários a gente chama agora audiência, não é nem mais leitor, né? O número da audiência que frequenta a British Library, que vem para as exposições físicas, e a faixa etária é bem diferente, não está pegando a população mais jovem. A gente teve uma exposição sobre Alice no País das Maravilhas, né? E a gente pensou, vamos fazer uma chamada de jogo, para que as pessoas comecem a inventar jogo, né, a partir dos acervos digitais que a gente tem sobre o Alice no País das Maravilhas. Então, a gente disponibilizou um monte de imagem no Wikimedia Commons, para que os usuários pudessem tivessem material, né, pudessem se inspirar. Disponibilizou som no SoundCloud, sons ambientais, portas se abrindo, trovões, né? A gente mostrou, olha, esse é um exemplo de material que a gente tem, que a gente quer que você use. O tema tem que ser sobre a Alice no País das Maravilhas, e o acervo digital tem que vir todo da nossa coleção. E o trabalho ficou lindo. A gente tem os manuscritos originais, e o trabalho ficou lindo. Não dá para mostrar aqui, porque não dá para fazer a linkagem no SlideShare. Mas o joguinho que foi feito, que é web-based, é bem interessante, porque retrata uma Alice diferente. As Alices eram sempre menininhas loiras, né, cabelo longo, e essa menininha não, tinha cabelo curto, preto, e a gente no final descobre que é porque a história foi escrita por uma menina chamada Alice, e que o grupo que fez esse jogo descobriu a foto da Alice original. Então, eles emularam essa Alice no joguinho. Então, são coisas interessantes que até trazem para a gente novas informações, né? A gente pensa, a gente está dando a informação para o usuário, mas, na verdade, a questão do dados abertos é uma conversação. A abertura não está na entrega de um sem recebimento. A abertura aí é uma comunicação entre a instituição e o usuário, tá? Vamos lá. Então, aqui é o grupo, vocês é um grupo que nunca pensou em ir para a British Library, talvez, mas agora está chamando gente, tem muita gente fazendo joguinho e perguntando se a gente tem mais conteúdo digital para eles desenvolverem. Quer dizer, uma fonte de inspiração, né? E um impacto incrível. E isso é importante também, porque nas condições atuais, se a gente não mostrar, principalmente instituições governamentais, se a gente não mostrar que a gente tem um impacto significante na sociedade, a gente não vai ter nenhum tipo de suporte, tá? E isso é importante também. A gente está realmente trabalhando para mostrar que as nossas instituições não são mais aqueles espaços proibitivos, espaços chatos, né, escuros, e que só restringir o acesso, né, a muitos, só aceitava poucos. Não, as nossas instituições têm que estar presentes em todos os níveis das esferas sociais. E gente, inclusive, usando o manuscrito para fazer fashion, né? Teve uma pessoa que usou, vocês viram lá, a questão dos usos dos dados que eu mostrei no começo, aquela citação, sem restrição comercial. A gente não restringe, é domínio público. A gente está causando um impacto social.
porque uma pessoa que vai fazer um objeto a partir do objeto inspirado nisso ou naquilo, ela vai contribuir para a sociedade economicamente, né? Bem-vindos ao neoliberalismo. Mas essa é a verdade. A gente tem que mostrar esse impacto econômico e social, porque senão a gente não vai poder se mexer. Então, aí é uma usuária que viu as imagens, né, e chegou para a gente e falou, olha, eu fiz essa bow tie, essa gravata, não sei nem em português. Fiz essa bow tie e usei como inspiração o manuscrito Alice no País da Maravilha. A gente adorou, né? Não foi premiado porque não era o jogo, mas a gente viu, pô, a gente lançou esses objetos para enxingar um determinado produto, o joguinho, acabamos por incitar ou deixar que uma pessoa tivesse inspiração para fazer algo totalmente diferente, mas não menos relevante. Então, com conteúdos que estão sob copyright, isso é mais difícil da gente trabalhar para liberar. Mas o que a gente faz, a gente tenta implementar técnicas inteligentes para que esse conteúdo seja acessado e que os dados obtidos desse tipo de material possam ser liberados abertamente, né? Um dos projetos que a gente teve, que é super interessante, eu estava bem envolvido, foi o Laboratório de Música Digital. A gente tem um acervo sonoro incrível, mas, infelizmente, a maioria desse acervo se encontra sob copyright. Tá? Então, a gente, através do grupo de pesquisadores, eles desenvolveram essa plataforma, que vocês podem ver também, eles poderiam fazer uma análise massiva de todos os dados desse acervo sonoro. Né? Você pode escolher o gênero, o compositor, ano de performance, até as sonatas que tenham sido tocadas, okay? São 3 gêneros, jazz, pop e clássico. Tá? E você poderia, daí, criar um algoritmo, ou utilizar um algoritmo que extraísse informações desse material. Por exemplo, a gente extrair informações sobre quais os 5 ou 7 primeiros acordes mais comuns da música clássica. Então, a gente tinha essa informação. Isso nos ajudava e a gente poderia disponibilizar, porque a gente não estava trabalhando com um arquivo, a gente estava trabalhando com vários, né, com milhões de arquivos. Então, é impossível. A única restrição que a gente fazia no projeto é de que as informações obtidas não pudessem ser revertidas para um objeto. Tá? Eu tinha que trabalhar com informações massivas e não podia reconstruir um objeto a partir dessas informações que eu tive. Mas isso também era bem maleável, porque a gente teve um grupo de pesquisadores que chegou para a gente e falou, eu quero analisar todos os CDs sobre musicais que vocês têm na British Library. E a gente tinha muito. Então, a pessoa fez essa análise e, a partir disso, desenvolveu um programa que criasse um musical com as respostas dadas pelaquela análise, né, de dados. Então, o programa criou um musical seguindo as regras. Sempre o musical começa com essa tonalidade, depois baixa, depois sobe, não sei o quê, e no final é assim que termina. Então, fazendo análise de dados, fazendo a padronização, o computador pode escrever um programa. Isso são coisas interessantes e que falam da questão do reuso, mesmo dos acervos, reuso de maneira inteligente, né, da informação que foi tirada de acervos que estão sob copyright ainda. Então, qual é o meu projeto de pesquisa na Biblioteca Nacional? O que eu notei quando eu vim para a Biblioteca Nacional, ou mesmo antes de vir, né, porque eu tive que fazer o projeto, é que a BN Digital tem um número maravilhoso de imagens, mas elas não estão categorizadas por temas. Né? A gente tem a lista de cabeçalhos, por exemplo, o meu interesse era no acervo afro-brasileiro, mas elas estão categorizadas, às vezes, como a escravidão, elas estão classificadas como até paisagem, mas ali naquela paisagem se apresenta um componente negro, né, ou uma manifestação cultural afro-brasileira. E eu pensei, pô, tem muita imagem aqui que está descrita de uma maneira que não dá para você identificar que é uma imagem que fala sobre o acervo brasileiro, afrocultural brasileiro. Né? Então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o máximo de imagem que eu encontrar, vou publicá-las no Flickr para que os usuários comecem a fazer esse tagueamento. Tá? Então, deixa eu ver. Então, eu pensei primeiramente em extrair imagens, como a gente tinha feito daqueles livros que eu falei, né? Extrair as imagens automatizadas da hemeroteca digital. A hemeroteca digital, pensei, deve ter um acervo riquíssimo iconográfico, mas a gente não tem a coleção iconográfica da hemeroteca digital. Já pensou em extrair isso tudo? E, a partir daí, pôr no Flickr que as pessoas fizessem as suas, né, os seus agrupamentos, os seus tagueamentos. Só que, para minha grande surpresa, eu descobri que a Biblioteca Nacional não tem os OCRs dessas imagens. As imagens foram digitalizadas, eles só têm as imagens em TIFF em PDF, e os OCRs não foram entregues. Tá? Então, eles só usam os OCRs para busca, mas não tem um OCR alto que eu precisava para a identificação das imagens.
Então, eu tive que fazer uma busca quase que manual das imagens do acervo da ABN. Não vou mostrar aqui muito por causa da questão da linkagem, que não está sendo possível, mas existe no Flickr, eu falo muito dessa plataforma Flickr, que é uma plataforma que está sendo robustamente usada por bibliotecas, tá? Inclusive, vocês veem, tem British Library, parte do Flickr Commons, tem muitas instituições no Brasil estão utilizando também. Inclusive, quem começou agora foi o Arquivo Nacional. Tá? Eu estou feliz porque tem o Instituto Moreira Salles mostrou interesse, a Casa de Rui Barbosa mostrou interesse em participar. Porque o que a gente vai fazer, a ideia é que esse acervo brasileiro, que eu criei a página no Flickr, eu peço que vocês deem uma olhada e depois façam tagueamento também, ela vai buscar informações de outras instituições, vai trazer acervos de outras instituições. Né? Então, o usuário que vai acessar aquele tipo de conteúdo não vai precisar entrar de instituição em instituição para descobrir fotografias, ou pinturas, ou gravuras sobre a história e cultura afro-brasileira. A gente quer criar esse espaço numa plataforma aberta e livre, daí a questão dos dados abertos, né, curadoria aberta, para que a gente possa oferir maiores detalhes sobre aqueles objetos e que aqueles objetos possam ser acessados de maneira mais fácil pelos usuários. Tá? A maneira até como as imagens são disponibilizadas é interessantíssima. É fácil o tagueamento. No caso da Biblioteca Nacional, você não sabe se pode fazer o download, se pode compartilhar, né? Não há nenhuma informação. Você pode fazer o download, mas você tem que saber que tem que clicar no mouse do lado direito, fazer o download. O Flickr não, ele já traz todas as ferramentas. Né? Então, é uma coisa mais intuitiva. Né? No Arquivo Nacional, a questão ainda mais séria. E eu estou adorando trabalhar um pouco com eles, que é uma equipe assim, maravilhosa, né, da difusão e pesquisa lá. No Arquivo Nacional, para você acessar as imagens, você tem que fazer o login, mesmo as imagens que estejam em domínio público. Qual é o usuário que vai entrar na plataforma, entregar seus dados, não sabe nem o que é que vai encontrar ali. Então, isso já delimita muito. Né? É um tipo de atitude que tem que ser realmente repensada no arquivo. E eu sei que tem conteúdo que eles têm que ter proteção por causa da proteção de dados, né? Como o arquivo da ditadura e tudo mais, porque ali envolve elementos, você pode realmente, como é que se diz, disponibilização de identidades, disponibilização de informação de pessoas que ainda estão vivas, que aquela informação pode ter pode afetar impactar de maneira negativa a vida daquela pessoa. Mas nos conteúdos abertos, não. Então, o que é que a equipe está fazendo? Já que a gente tem essa política de acesso que é mais difícil, vamos tirar umas imagens e botar no Flickr, porque os usuários vão descobrir essas imagens e vão acessá-las de maneira muito mais fácil. Né? Então, é quase como a gente está querendo ajeitar um pouquinho as coisas para mostrar o impacto que esse tipo de atividade vai ter se o Arquivo Nacional abrir, né, suas coleções, que já está aberta, mas sem essa necessidade do login. Então, a gente... então, pensa nessas questões. O Wikimedia Commons também. A questão do Wikimedia, que eu vou falar agora, e eu estou quase acabando, só para não... não, é o que eu quero também, né? Essas imagens que eu estou capturando, essas tags que eu estou também capturando, eu quero que elas sejam utilizadas por outros projetos. É o compartilhamento do dado aberto. Né? Então, ela vai sair da instituição, que se chama Biblioteca Nacional, vai estar nas redes, vai ser indexada pelo Google, porque o Google não indexa o catálogo da ABN, indexa o da Hemeroteca por outros motivos, mas o catálogo da ABN não. E esse tipo de imagem, se eu fizer um tipo de busca a partir da descrição, né, de algum elemento daquela imagem no Google, é muito mais fácil que eu a recupere. Na Biblioteca Nacional é impossível. Então, eu quero que esse tipo de imagem seja utilizada, reutilizada em outros projetos. Né? A questão da curadoria de conteúdos abertos. Vamos abrir, mas vamos também empurrar esses conteúdos para as mais diversas formas de uso. E, inclusive, eu estava falando, acho que há 2 semanas atrás, eu tive com o presidente da Fundação Palmares, que se mostrou interessado no projeto, porque a Fundação Palmares não tem uma biblioteca robusta, tem uma biblioteca física, mas não tem uma biblioteca digital. E ele está querendo criar a biblioteca digital a partir desse projeto. E ele levantou algo muito interessante, que é a questão do tagueamento. E se alguém fizer um tagueamento racista? Né? Claro que a gente não pode também controlar, nós somos seres humanos. Mas o Flickr tem um índice de controle. As mídias sociais têm essa natureza da liberdade, mas também você vê que algumas vezes a gente gera confusão. O Flickr você tem que fazer um login, tá? Para acessar, para taguear você pode acessar, mas se você quiser descrever, você tem um login. E eu falei, depende também, porque às vezes um comentário racista vai ser, talvez, destruído pelos outros usuários. Né? Então você abre o acervo, você libera o acervo numa plataforma e você deixa que os usuários dialoguem sobre aquele objeto. Então, dependendo da situação, esse comentário pode dar vazão
há um processo de conscientização também, é um processo educacional, dependendo, claro, do nível em que esse diálogo se estabelece. Infelizmente, os diálogos das mídias, das redes sociais estão ficando cada vez mais insanos, né? E cada vez mais polarizados. Mas, de repente, você também não pode fugir desse aspecto, né? Então, nem tudo é perfeito no mundo. Então, isso é a estatística de uso que eu tive. Isso foi no dia 27 de julho, tá? Menos de 2 meses, eu já tinha 21.092 visualizações do acervo, que tem 1.100 imagens. E vocês veem aqui, tem dias que tem pico, quando a gente libera mais imagens. Tem dias que a gente tem mais de 1.200 visualizações. Do público que certamente não é o público que vai para a BN, para ver esse tipo de conteúdo. Então, a gente já está mostrando aí um certo impacto. E esse tipo, eu vi na semana passada, não, segunda-feira, a gente tinha mais de 29 mil visualizações. Então, cresce exponencialmente o número de pessoas que descobrem esse acervo, né? Elas começam a te seguir, elas começam a compartilhar, outras vêm, eu quero ver se tem imagem semelhante. E é uma relação em rede que é orgânica e que foge a qualquer controle, porque é aberta. Então, quais são os outros possíveis projetos, né? A Wikipédia, trabalhar com a Wikipédia. A gente notou no British Museum, eles fizeram isso em 2007, eu acho. Fizeram o levantamento e viram que a página da Pedra de Roseta, né, que é um dos símbolos, um dos objetos museológicos mais importantes do British Museum, a página da pedra no Wikimedia tinha muito mais visualizações do que toda a página web do British Museum. Então eles falaram, então tem alguma coisa aí que a gente tem que fazer. Não havia referência de onde a Pedra de Roseta estava. Tá? Não havia uma imagem clara do que fosse a Pedra de Roseta, mas todo mundo ia buscar informação ali. Então o British Museum começou com um programa que ele chama Wikipediano em residência. Contratar um editor da Wikipédia, junto com a Wikipédia, para que o editor começasse a trabalhar com os curadores, para começar a editar de maneira mais sistemática as páginas da Wikipédia. Só a Pedra de Roseta, o número de acesso do British Museum quadruplicou em questões de dias, só porque eles fizeram uma atualização na página do Wikipédia. Tá? Para vocês verem como a gente precisa realmente estar mostrando as nossas coleções. As nossas instituições, todas têm página de Facebook, Twitter, mas os assuntos são sempre o mesmo. Neste dia morreu fulano de tal, neste dia nasceu fulano de tal. Hoje a gente vai ter a comemoração daqui. Não é isso, gente. Isso não é acervo, isso é serviço. A gente tem serviço também fácil, mas os acervos não podem ficar deixados de lado. Tá? O acervo tem que ser disseminado. Então, a gente vê que no Wikipédia, por exemplo, eu estava no Arquivo Nacional, né, falando com eles, e a gente foi ver a Lei Áurea, é o símbolo, né, máximo do Arquivo Nacional, o documento, digamos assim, mais importante, um dos. E a gente foi ver a página no Wikipédia. Né? Não havia nenhuma menção que a Lei Áurea estava no Arquivo Nacional, e havia uma foto muito interessante que estava lá. Quando você clicava na foto, você ia para a página do CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas. Ainda bem que os colegas da Getúlio Vargas tiveram o interesse de editar a página e botaram uma foto lá. Mas era uma foto do facsímile. Tá? Mas eu falei para a Biblioteca do Arquivo Nacional, vocês perderam aqui uma grande atividade, ou perderam uma oportunidade, desculpa, de promover o acervo da instituição. Eles também já estão pensando no Wikipédia. Então, são coisas pequenas, usando conteúdos abertos, usando plataformas abertas, que podem fazer uma grande diferença. Né? Então, quando a gente fala de dado, quando a gente fala de conteúdo, eu repito aqui, o que a gente fala, abertura, não vem de nós para o mundo, não. Vem do mundo para nós também. A gente começa a dialogar com os usuários, a gente começa a interagir com grupos de usuários que a gente nunca pensou que eles pudessem ter um determinado, auferir um determinado prazer, ou ter um impacto na sua vida a partir das nossas coleções. Né? Então, é isso que o digital oferece. É isso que o relacionamento aberto nos possibilita. Essa troca de informação. Né? Não é só a gente que está oferecendo informação, mas a gente recebe muito mais do que oferece. Deixa eu ver aqui. Então, só para fazer uma propaganda aqui, em novembro, eu sei que está muito perto, mas vai haver uma grande conferência sobre Open Data, né, dados abertos, tá, na Estônia. É uma conferência super barata, 19 euros para se inscrever. Agora vocês têm que custear, claro, a viagem e a hospedagem. E eles estão, eu acho que essa promoção já acabou, tá? Mas quando eles abriram a chamada de participação, eles disseram que
os primeiros 150 trabalhos recebidos iam ter a estadia custeada pelos organizadores do congresso, por isso corram, né? Eu também fiz embedded, né, o link na imagem, tá? Não botei aí, infelizmente não botei o link. Mas se vocês baixarem os meus slides no SlideShare, quando vocês clicarem na imagem, vocês vão ver a informação sobre o congresso, tá bom? E eu acho que é isso. Aqui ficam os meus detalhes. Espero que eu não tenha passado do tempo. Tentei ser breve, mas o que eu queria falar realmente era que a questão dos dados abertos, eles têm essa relevância primordial no serviço que a gente presta. Muito obrigado.